pegar aqui os dados desse negócio. Vamos pegar aqui, ó. Então, os dados. Nós temos a massa do garoto. Deixa eu diminuir um pouco a espessura dessa caneta, que tá demais, né? Então, ó, a massa do garoto. Então, eu tenho lá 40 quilogramas. Beleza. Escorrega por um tobogã partindo do repouso. Então, velocidade inicial igual a 0. Um ponto a uma altura. Então, eu vou colocar aqui que a altura inicial dele era de 6 metros em relação ao solo, em relação à base do brinquedo, onde o menino chega. Então, eu vou colocar isso aqui como velocidade final. Ele chega com uma velocidade de 8 metros por segundo. E nós sabemos que temos aí uma aceleração cujo módulo é de 10 metros por segundo ao quadrado. E lembrando sempre que o G, apesar de ser representado por um 10, ele é um vetor, né? Sabemos disso, né? A velocidade é vetor, ΔS é vetor, o G é vetor e esse vetor é para baixo. Ou seja, todos os corpos são acelerados de cima para baixo, beleza? Agora, aí, e tem a situação problema. Então, vamos colocar aqui qual o problema. Qual o problema a ser resolvido? O trabalho da força de atrito. Então, isso é que ele quer saber, ó. O trabalho realizado pela força de atrito que atua no menino tem módulo em joules, então módulo nunca vai aparecer negativo, apesar que o trabalho realizado pela força de atrito é um trabalho resistente e quando a gente representa na sua plenitude, geralmente a gente coloca um sinal negativo para entender que não foi um trabalho motor, e sim um trabalho resistente. Beleza. Temos aqui um mapeamento da situação. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas a primeira ideia que nós temos é uma ideia de aplicar aqui no campo já da solução o princípio da conservação de energia. Eu vou colocar aqui, ó, princípio da conservação da energia mecânica, beleza? Ou seja, o que seria o princípio da conservação da energia mecânica? A energia mecânica inicial igual à energia mecânica final. A inicial igual à final. Isso é eu dizendo o seguinte, olha, então a energia do início ao final, ela se conserva. O grande problema desse tipo de ideia é que aqui eu admito que não existem forças dissipativas. Ou seja, se ele falou em força de atrito, eu não posso considerar essa ideia. Porém, vamos dizer que eu não atentasse para isso. Ó, pessoal, aqui tem uma coisa interessante para falar para vocês. Tranquilo, Oswaldo. Tem uma coisa interessante para falar para vocês. Eu geralmente não resolvo a questão antes de apresentar, justamente, é um perigo, obviamente, mas é justamente querendo ter as mesmas ideias que você teria na hora de enfrentar isso aqui no susto, ou num concurso, ou numa prova no colégio, ou numa prova na faculdade, por aí vai, tá? Então, a minha ideia aqui é ter intuições e apresentando aqui uma linha de raciocínio que seja adequada, mas que não seja aquela linha cheia de mágicas, né? Nossa, de onde ele tirou isso, né? Então, eu quero ir pelo método mais primitivo possível. E depois, vocês, nos seus estudos e nas suas reflexões, criam atalhos para poder resolver. O que eu acho que é perfeitamente possível e muito interessante. Então, notem, se eu tivesse usando esse aspecto do princípio da conservação da energia mecânica, o que é que iria ocorrer? Energia mecânica do início é igual à energia mecânica do final. Lembrem que a energia mecânica, no caso de uma queda, tem sempre duas parcelas, a energia potencial gravitacional e a energia cinética. Então, vamos aqui, ó. Lá no início, quando o garoto estava parado lá em cima do brinquedo, ele tinha a sua energia potencial gravitacional inicial, mais a sua energia cinética inicial. E no final, eu vou ajustar isso aqui, deixa eu colocar aqui para ficar bem organizado e vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Então, no final, ele vai ter, obviamente, o quê? A energia cinética, ou melhor, energia potencial final. Veja que eu não coloco índice, né? Porque eu estou colocando 0 aqui como início.
mais a energia cinética final. Beleza, até aí também tudo tranquilo. Vamos pensar o seguinte, no início, a energia cinética ela é zero. Por que ela é zero? Porque ele está em repouso. E no final, a energia potencial é zero. Por quê? Porque ele já cumpriu toda a altura que ele deveria cumprir. Ou seja, então, eu teria somente a energia potencial inicial igual à energia cinética final. Lembrando da equação da energia potencial, ela é aquele tal de mg ΔH, beleza? Eu vou botar ΔH aqui e vocês vão entender. E aqui no caso da energia cinética, massa vezes a velocidade naquele ponto, ou seja, no final, ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, observem, ó, divido m por m, então cai fora. O g nós já conhecemos, que é 10. O ΔH, bom, se ele caiu de 6 metros, então a variação de altura dele vai ser de 6 metros. Aqui eu tenho a velocidade sobre 2. Aí você vai dizer, você não vai colocar a velocidade que ele deu aqui de 8? Posso até colocar, mas é que eu queria provar que não daria 8. Então eu posso fazer de uma outra forma aqui. Vamos fazer de uma outra forma. Vou botar o 8 ao quadrado aqui, que ele dá, dividido por 2. Bom, 10 vezes 6 é 60. 8 ao quadrado é 64. E 64 dividido por 2 é 32. E aí? 60 é igual a 32? Lembrando que tudo isso aqui é em joules, tá? É energia. Então, eu tenho um problema aqui. Não está dando certo. Agora, por que não está dando certo? Por que a energia mecânica no início é maior do que a energia mecânica no final? Porque há dissipação de energia pela presença da força de atrito. É basicamente isso. Basicamente isso. Então, o que é que a gente pode fazer aqui para que a gente tenha como fala, para que a gente tenha a ideia realmente correta do que se fazer? Todas as vezes que eu tenho a presença de força dissipativa, eu não devo usar o princípio da conservação da energia. Beleza? Então, obviamente, temos que partir para uma outra solução. Esse campo de solução não vai nos levar a nada, ok? Então, fica aí a lição que nós não poderemos fazer isso. Então, vamos para outro campo de solução. Essa cor não ficou legal, né, pessoal? Deixa eu pegar uma outra cor aqui para a gente. Deixa eu substituir essa branca aqui por uma cor marrom. Agora vai ficar legal. Então, vamos aqui para um outro campo de solução, que seria o campo de solução na presença de força dissipativa. Eu vou calcular a energia mecânica inicial. Então, ó, energia mecânica inicial. Como a gente viu, ela só tem a parcela potencial. Então, ela é a energia potencial inicial, que é mgh. Eu vou colocar H aqui, porque eu tenho a altura inicial. Beleza? Eu tenho a altura inicial. Aliás, esse ΔH também poderia ter colocado só o H inicial. Então, H inicial. Se fizermos esse cálculo aqui, muito simples, 40 vezes 10 vezes 6, nós chegaríamos, ó, 400 vezes 6, 2.400 joules eu tenho para dissipar ao longo da queda. Ok? Ao longo da queda. Beleza. A energia mecânica final, nós já também conhecemos. A gente já fez a estruturação dela. Ó. Ela depende única e exclusivamente da energia cinética no final. Então, energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Aí vamos lá. 40 vezes 8, que é a velocidade final, dividido por 2. Ora, isso aqui é a mesma coisa que 20 vezes 64. E 20 vezes 64 vai dar quanto? Ó? 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Então, eu tenho 1.280 joules de energia, a parcela da energia mecânica que é devida somente à energia cinética. Agora, veja, eu caí de 2.400 para 1.280. O que é que ocorreu? Por que houve essa diferença?
porque aqui houve um trabalho resistente que dissipou essa energia, por exemplo, em forma de calor, em forma de ruído e por aí vai, provocado pela força de atrito. Então, o trabalho da força de atrito, nesse caso, ele é igual a essa diferença. Energia mecânica no início menos a energia mecânica no final. Pô, Luiz, mas se é delta, se é variação, não deveria ser final menos inicial? Não, mas aqui houve uma dissipação. Veja que se eu fizer do final menos o início, eu vou ter um sinal negativo e eu quero só um módulo. Sacaram? Então, o que eu vou fazer aqui é simples. 2.400 menos 1.280. Beleza? E se nós fizermos essa conta aqui, olha, se não me falha a memória, isso aqui vai dar 1.120. Me corrijam aí se eu estiver errado. Mas se eu estiver certo, a nossa resposta correta aqui, ó, a letra B de bola. Beleza, pessoal? Então, é um exercício que ele é um exercício, vamos colocar assim, ele foge um pouco do padrão. Por quê? Porque a gente não usa a conservação da energia mecânica, coisa que a gente é acostumado, viciado a usar. Beleza? Então, ele foge um pouco por causa da presença da força de atrito. Então, ela dissipa energia, não é? Ela gasta energia, ou ela transforma parte da energia mecânica em outras energias, em energias de outras naturezas, quer seja térmica, quer seja sonora e por aí vai. Beleza? Então, espero eu que tenha ficado bem entendido esse exercício e já vamos passar para outro exercício aqui, porque aqui é assim, né? Aqui não tem tempo ruim, o negócio é pá e bola, né? Então vamos nessa daqui, ó.